Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo desse relógio aqui, que é o Huawei Watch GT3. Esse reloginho aqui que eu tô usando e a gente vai falar tudo a respeito dele. Obviamente, começando pela caixa, mas antes, roda a vinheta. Bem, aqui na embalagem é uma caixinha bem legal, tá? A gente tem o relógio aqui dentro e aqui basicamente a gente tem carregador e manuais. Aqueles manuais que a gente já sabe, não usa para nada. Aqui a gente tem o carregador e só. Ponto importante, legal aqui, a gente tem um carregador com uma ponta USB e a gente tem aqui indução, Então este relógio é carregado por indução, que é um ponto bem positivo. Vamos fazer um overview nele aqui. Acho que antes de mais nada, o que mais chama atenção nesse relógio é que ele é um relógio muito bonito. Eu tô com a versão de 46 milímetros, tá? Esse é o tamanho da caixa, tá? Tem a versão de 42 milímetros também, elas têm uma pequena diferença com relação a botões e tela e tudo mais, obviamente, além de tamanho, bateria, etc. E essa aqui então é a versão mais cara e mais completa. Se você me acompanha lá no Instagram, você viu que eu já estou testando ele há um bom tempo. Se você ainda não me segue lá, não deixa de entrar lá em instagram.com/lbertolini. Esse é o novo Instagram do canal, acabei juntando o meu pessoal com o do canal e agora nós vamos ficar só naquele. Muito bem, vamos fazer um overview aqui rápido então. A gente tem uma pulseira. Ela parece de borracha, ela não é de borracha nem silicone, é fluorelastômero, se eu não me engano o nome do material. É uma pulseira muito bonita, relativamente comprida, com vários níveis de ajuste. Aqui a gente vem escrito Huawei Watch GT, um detalhe bem bonitinho. Aqui a gente também tem os furinhos para dar um ar de continuidade. Essa fivelinha aqui, ela é de um metal, parece, então o aspecto no geral desse relógio é um aspecto muito premium, tá? Pulseira muito confortável, aliás, esse é um ponto que já vale mencionar, esse relógio é muito confortável e uma coisa que eu acho bem legal dele é que ele não tem aquele aspecto, não sei se dá para ver aí, mas ele não tem aquele aspecto de ficar com a pulseira gordinha aqui, como por exemplo acontece no Watch 4 e no Watch 5 da Samsung. Aqui não acontece isso, ele apesar de ser grande e o meu punho não ser muito grande, ele fica bem direitinho aqui, não fica aquela impressão de relógio do Faustão, sabe? Então, acho que no geral, assim, esse é o tamanho que eu teria mesmo desse relógio. Pulseira, material muito macio, ela meio que se molda aqui o seu braço, então extremamente confortável. E aí você ainda tem essas duas bendezinhas aqui para depois você encaixar. Elas têm uma hastezinha por dentro para enganchar aqui, e ficar bem preso aqui então quando você for abotoar o relógio. Outro ponto legal falando da pulseira é que ela tem aquele encaixe rápido, então ó só, você puxa aqui e você já encaixa ou desencaixa, E aí se você quiser voltar para o lugar, é só colocar aqui. E aí um ponto que eu queria mostrar para vocês, assim, eu sei que é besteira, mas putz, até que enfim alguém acordou para a vida. Aqui onde encaixa a pulseira, ela tem uma pequena ranhura para o pininho encaixar, então você não fica sambando com ele na hora de colocar, você encaixa de um lado, aí o pininho ele já encaixou do outro aqui, ele tá vendo, ele tá encaixadinho, ele não tá sambando, e aí sim, eu puxo aqui o botão, e já tá colocado, muito fácil. É a mesma coisa aqui desse outro lado. Então é uma pulseira super fácil de encaixar, você encaixa aqui, você não precisa nem puxar, é só você apertar, Coloca aqui, só apertando, já fez aí a conexão da pulseira. Aqui na parte de baixo, essa é uma pulseira tamanho 22 centímetros. Aqui na parte de baixo a gente tem, obviamente, os sensores. Esse sensor aqui, a Huawei fez bastante propaganda dele, falando que ele é um sensor ultra preciso. Enfim, não fiz uma comparação, obviamente, com nenhum equipamento médico para ver se realmente é tão preciso quanto fala, mas ele me parece pelo menos muito eficiente.
né? Através aqui desse sensor você vai ter medida de SpO2, de frequência cardíaca, esses dois podendo ser medidos ininterruptamente, o que é algo bem legal e que eu gosto aqui desse relógio. Outro ponto é que ele também consegue medir a temperatura da sua pele, então uma função aí diferente que eu não estava acostumado a ver. Mesmo assim, não vi, por exemplo, bioimpedância, coisas desse tipo, que tem, por exemplo, nos relógios da Samsung, mas que eu mesmo nunca uso ou nunca usei, né? Raramente usei aquilo lá. Então, aqui a gente não tem, né, tantas funções assim como a gente tem nos concorrentes, mas será que a gente usa mesmo tudo aquilo? Enfim, é algo a se levar em conta. A gente tem aqui na parte, olhando o relógio de frente, na parte esquerda só um microfoninho. Na parte direita, aqui a gente já tem um pouquinho mais de coisa. Nós temos um alto-falante relativamente grande aqui do lado. Nós temos o botão para avançar ou para você escolher os modos de treino. E a gente tem esse botão giratório aqui para você, que se você clicar é o botão voltar ou o botão menu. E obviamente, né, você pode girar aqui, ó, para navegar pelos menus. Não é obrigatório girar para navegar pelos menus, porque obviamente ele é touch, né? Ele tem uma tela de 1.43 polegada, Super AMOLED. No geral, achei essa tela ótima, resolução muito boa, você não vê os pixels, não tem aquela impressão de tela ruim, sabe? Que a gente via nos smartwatches antigamente. É uma tela com brilho ótimo, estou usando esse relógio todos os dias e ando fazendo muito sol nos últimos dias. E assim, mesmo no sol você não tem problema nenhum para ver a imagem da tela. Inclusive, ele obviamente, né, tem aquela regulagem automática de iluminação e foi muito boa, muito precisa. Eu nunca precisei ajustar por conta própria. Sinceramente, eu nem sei se dá para fazer isso, tá? Porque eu nem precisei fazer. Ele ajusta muito bem a luminosidade, tanto em ambientes muito claros quanto em ambientes muito escuros, para não ficar aquele farolete na sua cara e também para você conseguir ver, né, quando você estiver aí no ambiente externo. Outro ponto legal aqui desse relógio é que ele tem várias telas, né? Várias, você pode escolher tantas aqui do próprio relógio, como você também pode baixar ou comprar. Tudo isso direto no aplicativo da Huawei, que é o Huawei Health. Ele está disponível para Android, você pode entrar lá e baixar. O único porém, né, assim como todos os dispositivos da Huawei, é que você vai baixar e depois que você abrir, ele vai pedir para você baixar outro. Isso aí por conta daqueles probleminhas ali, né, que o governo dos Estados Unidos andou dando uma boicotada na Huawei, aí por isso que você tem que fazer isso, mas você consegue usar normalmente esse aplicativo aqui no Brasil também. Então basta você clicar aqui, ó, e você já tem acesso a várias telas aí do relógio, né? Você pode configurar alguma delas, né? Horário, você pode, enfim, definir horário de verão e tudo mais, né? E algumas não são configuráveis, tá? E se você quiser, você pode comprar também. Ainda assim, né, falando da tela em si, um ponto que eu acho bem bonito e que eu acho que esse relógio acaba se diferenciando um pouco, né, dos normais, porque Apple Watch retangular, todos os outros redondos e todos meio que iguais, né? Aqui não é o caso, por quê? A gente tem essa coroa em volta da tela, que ela não é giratória, não tem função nenhuma, mas ela tem os indicadores, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas tem os indicadores de minutos, né? E aí, isso me passa um aspecto muito premium, né? Eu achei esse relógio muito bonito, de fato, porque ele é assim, brilhante, tem essa coroa brilhante, tem uma tela grande, bem nítida aqui, né? Logo, né, junto aqui, tem esse botão giratório que no dia a dia ajuda bastante, né, para você navegar entre os menus, principalmente quando você está suado, que você não quer colocar o dedo na tela, porque senão, né, não entende direito e tudo mais, você usa aqui esse botão para fazer a navegação. Inclusive ele também é o menu, ó, e aí você pode dar zoom, né, enfim, fazer toda a navegação por aqui e depois acabar escolhendo o aplicativo que você quer. Ao mesmo tempo, né, como eu falei, esse botão de baixo abre os modos de treino, e aí você tem diversos modos de treino. A Huawei faz bastante propaganda que você tem mais de 100 tipos diferentes de treino, e mesmo assim, né, além de tudo, você ainda tem GPS embarcado aqui
para você poder, caso você queira fazer um treino correndo na rua, né? Apesar de que no Brasil é complicado, né? Você correr na rua com relógio. Mas se você quiser, ele tem o GPS, ele vai conseguir fazer, né, o tracking de todo o percurso que você fez, em quanto tempo e tudo mais, e depois você ter acesso a tudo isso no aplicativo, né, Huawei Health ali no celular. Se você, né, não quiser fazer exercício nenhum, só quiser fazer o monitoramento da saúde, você pode, né, ir aqui puxando para o lado, né, num atalho, você já tem acesso a, por exemplo, os batimentos cardíacos. Então aqui, né, ele está mostrando 60, ó, 74 agora, deve estar impreciso, porque eu estou com o dedo ali no sensor. O máximo aqui foi 96, o mínimo foi 51, né, em repouso 54. E legal que ele dá o gráfico, porque ele mede ininterruptamente, ele está o tempo inteiro auferindo a sua frequência. Né? Se você puxar mais aqui também, você vai ter do SPO2. Então, por exemplo, agora eu estou com 96% de saturação, né? E ele também mede ininterruptamente, você consegue ter o gráfico, né, ao longo dos minutos, ao longo dos dias, enfim, é tudo configurável. Aqui tem uma telinha mais para fazer um resumo, né, dos seus exercícios. Então 1.610 passos, hoje de fato eu não andei muito. E aqui puxando mais, a gente tem também a previsão do tempo. Isso aqui também é configurável, tá? E por fim, né, um negócio que eu achei legal é que ele traz aqui a fase da lua onde você tá. Né? Então, ó, por exemplo, hoje a gente tem 71% de iluminação, ó, ele mostra o ciclo da lua, em que parte que a gente tá, enfim, mostra, né, outros dias e tudo mais. São funçõezinhas aí bem legais que a gente tem nesse relógio. Se você quiser, ele também consegue medir o sono, enfim, né, várias funções aí que a gente tem. Puxando pelo outro lado, né, a gente tem aqui um resumo da previsão do tempo. Se você quiser ver em mais detalhes, você pode clicar aí passando, e ela é bem completa, tá? Ela mostra muitas informações, período do sol, período da lua, em qual fase tá, em alguns lugares, inclusive qual é a maré do oceano. Aqui no caso, né, nem tô na praia, a gente não tem isso. Completando, né, esse monte de sensores que a gente tem, uma coisa que eu queria trazer para vocês, primeiro para mostrar, é a questão da medição da temperatura. Então, por exemplo, eu fiz uma medição aqui, deu 32 graus, mas eu estou no ar-condicionado e eu estava com o relógio há pouco tempo, ele pede para você ficar um tempo com o relógio. Mas outra coisa que eu queria mostrar aqui que eu achei legal é que a gente tem, por exemplo, medidor de pressão do ar. E aí, com isso, você também tem, né, a estimativa da altitude que você está. Então, ó, 925 HPA, e a gente está em uma altitude média de 767 metros, que condiz com o lugar onde eu moro mesmo. E aí, né, você consegue inclusive ver a variação da altitude e tudo mais. Eu não lembro de ter visto isso em algum outro relógio, eu achei um negócio bem legal. E aí, né, obviamente, se você clicar aqui, você vai ter acesso a todos os aplicativos, tem lanterna, configurador, tem para você também medir como que é, cronômetro, enfim, temporizador, tem um negócio de chamada aqui também, você inclusive consegue atender chamada pelo relógio, porque ele tem falante e microfone, né? Pô, no geral, é um relógio bem completo. Sobre as notificações, tudo que você receber de notificação você tem acesso aqui, desde que você habilite diretamente, né, no aplicativo. E elas funcionam muito bem, você puxa, né, para ter acesso à notificação, você tem que puxar de baixo para cima. E aí você clica, ó, você consegue ver detalhes aí, você consegue inclusive responder notificações, nesse caso aqui são notificações do WhatsApp. E se você puxar de cima para baixo, você vai ter acesso aí, né, às informações rápidas, né, configuração, para você deixar a tela sempre ligada. Esse relógio funciona naquele esquema de você mexer o punho e ele acender, tirando isso ele fica apagado. Tem o não perturbe, enfim, informações de bateria, data e hora e tudo mais. Um ponto legal para a gente falar aqui também, e que eu já falei em outros produtos da Huawei, é que esse relógio ele não tem aquela categoria IP, né, que a gente costuma falar quando a gente fala de dispositivo eletrônico. Se você não sabe o que é IP, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada.
E, óbvio, né, se você está vendo o vídeo até agora, deixa aqui, né, o seu like e se inscreva no canal para ajudar a gente a conseguir continuar trazendo conteúdos legais como esse, né, desse relógio que a Huawei mandou aqui para a gente testar. Ele tem resistência a até 5 ATM, isso quer dizer que teoricamente você pode mergulhar até 50 metros de profundidade que ele vai aguentar. Será que aguenta mesmo? Eu acho que aguenta, mas eu sempre falo para vocês, não entre em água do mar com dispositivo eletrônico. Por mais que ele seja resistente à água, ele não foi projetado para a água do mar. E, claro, né, se você quiser fazer uma natação e tudo mais, obviamente que ele vai dar conta, mas não vai mergulhar com o relógio, né? Tira o relógio antes de mergulhar, não custa nada. Olhando assim no geral, né, ele tem essa caixa de aço inox, a parte de baixo de plástico, e a impressão que eu tive, sinceramente, é que eu ia bater esse relógio toda hora e logo ele ia riscar. E aí, que a Huawei não ouça isso aqui, mas eu de fato deixei já ele cair e dei uma baita de uma batida numa quina de um móvel aqui em casa. Eu fiquei com muito medo dele ter quebrado e não fez absolutamente nada no relógio. Então, pô, eu já posso falar que eu testei a resistência dele, ele de fato, né, aguentou o tranco. Então, né, apesar de bonito e tudo mais, e parecer que ele poderia riscar, não foi o que eu percebi aqui, nem riscar, nem quebrar, ele já, né, que nem eu falei, caiu no chão, bati, não aconteceu nada. Falando ainda sobre o aplicativo, né, que é o Huawei Health, o Saúde, né, o aplicativo de saúde, teoricamente, através daquele aplicativo você consegue adicionar outros aplicativos aqui no relógio, né? Mas, sinceramente, é uma gama bem limitada de aplicativos e, por exemplo, você não tem o Spotify. Eu uso o Spotify, eu não posso baixar o Spotify. Você não consegue baixar basicamente nenhum outro aplicativo assim de grande uso do dia a dia aqui no relógio, só os que estão ali na loja. Muitas pessoas veem isso como um ponto negativo. Para mim, sinceramente, meio que tanto faz, porque no meu Samsung eu tenho Spotify, tenho um monte de coisa lá e no final eu acabo não usando nada. Então, será que a gente usa mesmo? Isso aí você que vai ter que pensar, parar e ver se você usa ou não, se faz sentido ou não você ter isso no relógio. No meu caso não faz falta, mas eu sei que para algumas pessoas faz sim falta. E também um outro ponto é que, apesar dele ter ali o aplicativo da Huawei, né, a carteira Huawei para você gerenciar pagamento e tudo mais, ele não dá suporte aos aplicativos que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso celular e tudo mais. Então, né, fica aí a dúvida, eu assumiria que você não consegue fazer pagamento nenhum com esse relógio. Eu, por exemplo, não consegui. Então, fica esse ponto também de atenção. Eu, por exemplo, também nunca pago no relógio, mas se você paga no relógio, você pode acabar sentindo falta. Um outro ponto importante de falar, que eu não citei aqui, né? Quem acompanha o canal, né? Aliás, se acompanha o canal, deixa aqui nos comentários se você acompanha, quanto tempo você acompanha e de onde você está falando, viu? Se você acompanha, você sabe que eu uso Android, eu não uso iPhone. E mesmo assim, né, eu sei que muita gente tem a preocupação se ele vai ou não funcionar no iPhone. Ele funciona sim no iPhone, mas ele fica com algumas funcionalidades limitadas. Então, é importante você saber isso. Ele vai funcionar normalmente, mas você vai ter algumas restriçõezinhas ali de aplicativo para você instalar, coisas desse tipo. E, né, um ponto que também é importante falar aqui, que isso sim faz uma pequena falta, é a questão de Wi-Fi e outros tipos de conectividade. Ele se conecta no celular com Bluetooth 5.1, que é um negócio bem legal, né? Já é uma tecnologia avançada de Bluetooth, mas mesmo assim, né, ele não tem o Wi-Fi integrado e muito menos suporte a 4 ou 5G. Então, se você não tiver com seu celular perto, ele vai ficar um pouquinho limitado aí no uso, né? Ele vai ser basicamente só um relógio mesmo. De novo, eu já tive relógio 4G e tudo mais, nunca usei, porque eu sempre estou com o celular, mas se você vai praticar um exercício, alguma coisa, isso pode vir a fazer falta para você. Não é meu caso, sempre que eu pratico exercício, eu estou com o celular junto. Poderia ter um Wi-Fi, né, Huawei? Não ia fazer mal não, né? Mas tudo bem, não tem um ponto aí para você também ficar ciente. Depois de todas as funções que eu mostrei para vocês, fica a dúvida de, pô, será que tendo tudo isso, ele mede SpO2 em tempo real, mede frequência cardíaca em tempo real, essa bateria vai aguentar tudo isso? E aqui eu acho que é o grande diferencial desse relógio.
A bateria é fantástica. Se você me acompanha no Instagram, você viu que eu falei que eu nunca tinha carregado o relógio e estava com 40% de bateria. E é isso mesmo. Eu estou usando esse relógio todos os dias. Seguramente eu usei ele mais de 15 dias sem colocar ele para carregar. Eu nunca tive um smartwatch que tivesse uma bateria tão duradoura, né? E que, pô, fosse fácil de carregar, né? Porque eu só tiro ele, jogo ali no meu carregador sem fio da Samsung e ele carrega normalmente. Às vezes dá umas engasgadinhas, ele dá um probleminha no reconhecimento, mas carrega e vai embora. Então eu nem usei o carregador original no dia a dia, eu usei só o meu carregador da Samsung, do celular e do meu smartwatch. Mas bateria aqui não vai ser um problema. Óbvio, se você usar de forma mais intensa, fazer muito exercício, medições precisas de exercício, ficar mapeando, usando GPS e tudo mais, ele tende a durar um pouco menos. Eu faço exercícios regularmente, mas eu uso assim mais para o dia a dia, ver notificação, eventualmente olhar batimento para ver se está tudo bem, se não está tudo bem. Às vezes um dia que você não está se sentindo bem, você dá uma olhada lá, mas nada de extremamente intenso, né? Eu não passo o dia fazendo exercício. Então, por conta disso, a bateria acaba sim durando mais. Óbvio que se você fizer muito exercício, deixar a tela muito ligada, coisas desse tipo, a bateria vai sim durar menos, então é importante você ter isso em mente, mas provavelmente vai durar 9 dias, 10 dias e não um dia, né? Então, pô, 2 semanas longe da tomada é um negócio surreal para mim, assim, eu acho o máximo. O meu Samsung não fica 2 dias longe da tomada, né? Então é importante a gente falar isso. Se você quer um relógio com autonomia de bateria, você já achou. É esse aqui. Dá para ficar de 10 a 15 dias longe da tomada, sim. E eu acho que eles foram até conservadores nas informações que eles passam lá no site falando 14 dias. Eu acho que dá para conseguir mais, principalmente se você usar de forma moderada. E aí, né, como eu sempre falo para vocês, né, tudo vai depender do preço do produto, né? Ele pode ser o melhor em tudo, mas não adianta custar 30 mil reais, né? Bem, falando assim de forma geral do relógio, de todos os smartwatches que eu já usei até agora, e não foram poucos, esse aqui foi o que eu mais gostei, honestamente. Por quê? Pulseira muito confortável, relógio muito bonito, dá para você usar para um traje esportivo, um traje social, um pouco mais social para ir trabalhar, dá para usar com uma polo, enfim, porque ele de fato é muito bonito, ele tem interfaces bonitas aqui, né, visores bonitos e tudo mais. A pulseira se ajusta muito bem ao pulso, então você não fica com aquela impressão de relógio de tamanho errado, sabe? Que, por exemplo, acontece com o que eu uso no dia a dia. Funcionalidades muito boas, a parte de notificação dele é excelente, monitora SpO2 e frequência cardíaca em tempo real, tem aquela funcionalidade de altitude que eu acho bem legal também, né? A parte de previsão do tempo é super completa, então também acho isso bem legal. E aí o que falta nele são coisas que eu não uso. Por exemplo, Spotify, eu não vou ouvir música no relógio. E também não vou ficar usando para trocar. Dá para você conectar um fone direto aqui, tá? Dá para você conectar um outro dispositivo que não o celular direto para, por exemplo, você ouvir música. E como ele tem 4 GB de memória aqui interna, você consegue salvar música aqui para ouvir. Mas assim, você vê que eu nem falei isso para você, porque muito dificilmente você vai transferir música para esse relógio para ficar ouvindo num fone, entendeu? Você vai estar com o seu celular. Então são coisas que no final, pro meu uso, não fazem diferença. Se para você faz diferença, aí talvez você tenha que levar em consideração. O que eu sinto falta aqui mesmo, talvez é de uma conexão via Wi-Fi para dentro da minha própria casa eu poder usar ele sem ter que estar com o celular perto e ele ficar desconectando, né? Mas tirando isso, eu acho que foi o relógio que eu mais gostei de usar até agora. Bonito, funcional, bateria fantástica, então não tem o que falar. É um relógio que as pessoas elogiam, tá? Assim, às vezes eu tô andando por aí, encontro algum amigo, alguma coisa, a pessoa vê e elogia o relógio, pô, que bonito, que diferente e tudo mais, porque realmente é uma peça diferenciada. E aí vamos ao preço, né? Hoje, na data de gravação desse vídeo, esse relógio está custando R$ 1.300. Nessa faixa de preço, dá para achar um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro. Por R$ 1.300,
Hoje, na minha visão, ele vale muito a pena. Para o meu uso, eu acho que é o ideal, né? Eu não compraria, por exemplo, um Samsung pelo mesmo preço só porque ele tem bioimpedância, Wi-Fi, 4G, sendo que são coisas que eu não uso. Mas, como tudo na vida, depende do seu perfil e você precisa avaliar se faz sentido ou não para você. Então, se você quiser comprar esse relógio aqui da Huawei, eu vou deixar aqui o link das lojas parceiras do canal na descrição ou então aqui no grupo do Telegram para você não perder nenhuma promoção, comprar o produto e receber ele em casa, não receber um pote cheio de areia aí e sofrer um golpe, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por acompanhar e a gente se vê na próxima.